Sejam todos bem-vindos ao Metaverso Entretenimento. Eu sou o Manuel Gonçalves e no vídeo de hoje eu vou fazer a minha análise com spoilers do 5º episódio da 2ª temporada de Pacificador. E este episódio começou com um flashback, como já se tornou habitual. E desta vez foi um flashback do funeral do Rick Flag Jr., onde nós vemos a Emilia Hardcore a prometer ao pai do Rick Flag Jr. que o responsável pela morte do seu filho seria punido. Inclusive, esta promessa já tinha ficado meio que subentendida no episódio anterior, quando o Rick Flag Sr. foi atrás da Emilia Hardcore para fazer um acordo com ela, para ela entregar o pacificador em troca do seu antigo trabalho na Argos. Lembrando que este flashback passa-se antes do Projeto Borboleta, antes da primeira temporada, e antes de ela conhecer o pacificador melhor e de ter uma amizade com ele. Mas depois disso o episódio continua mais ou menos de onde o último parou, com a Emilia Hardcore à espera do pacificador, cercada por vários agentes da Argos, preparados para o emboscar. E eles nem tiveram que esperar muito pelo pacificador, mas quando ele apareceu ele já sabia da emboscada. E por esse motivo ele aproximou-se cautelosamente da Emilia Hardcore, que reclama com ele, por ele ter vindo mesmo ela tendo-o avisado da emboscada, revelando que na verdade ela não o tinha traído como ficou a parecer no final do último episódio. E além disso, nesta cena eles também têm um diálogo onde o pacificador revela que veio até ali para saber se o que rolou entre eles os dois tinha significado alguma coisa para ela. E quando ela diz que não, ele pergunta se é por causa do Rick Flag Jr., por causa do conhecimento que ele adquiriu no outro universo. E todo este diálogo foi bem interessante e fez bastante sentido com toda esta história que foram construindo ao longo dos episódios, que terminou com a Emilia Hardcore a confirmar que sim, que é por causa de ele ter matado o Rick Flag Jr. E depois desta resposta o pacificador prepara-se para tentar fugir enquanto os agentes da Argos decidem entrar em ação. E nesta sequência de cenas nós podemos ver a Sasha Bordeaux a usar os seus poderes de cyborg para ameaçar disparar um tiro mortal contra o pacificador, mostrando que ela aqui já tem os seus poderes que ela tem nas histórias em quadrinhos. Mas esta versão da Sasha Bordeaux do novo DCU do James Gunn é um pouco diferente da versão da Sasha Bordeaux das histórias em quadrinhos, porque como é revelado mais para a frente no episódio, esta versão ganhou os seus poderes depois de um acidente aéreo, diferente da versão das histórias em quadrinhos. Mas para resumir esta cena, a Emilia Hardcore percebeu que o pacificador estava em perigo de morrer com o tiro da Sasha Bordeaux, e por esse motivo ela decidiu se antecipar e incapacitar ela mesma o pacificador para salvar a vida dele. Já no prédio da Argos, o episódio dá a entender que por causa disso foi criada uma espécie de rivalidade entre a Emilia Hardcore e a Sasha Bordeaux. E por causa disso, provavelmente nós deveremos ver uma luta entre elas antes do final desta temporada. E depois disso nós tivemos uma cena no episódio bem engraçada do pacificador a cumprimentar o Johnny Cormos enquanto era preso, com o Johnny Cormos a tentar disfarçar que era amigo dele. Além disso, depois nós também tivemos a Emilia Hardcore a conversar com o Johnny Cormos para ele pôr o pacificador no sistema para impedir que o Rick Flag Sr. matasse o pacificador, que no final até acaba por resultar, mas não antes do Rick Flag Sr. espancar o pacificador de maneira brutal. Depois disso, o episódio mostra uma cena do Rick Flag Sr. e da Sasha Bordeaux a aproximar-se de maneira mais romântica. Mas o interessante nesta cena é o mail que estava no computador do Rick Flag Sr., porque o mail fala de algo envolvendo uma explosão atómica, o que pode indicar que talvez esteja certa a teoria de que o Rick Flag Jr. possa voltar como o Capitão Átomo para o novo DCU. Nas histórias em quadrinhos eles são personagens diferentes, o Capitão Átomo e o Rick Flag Jr., mas o James Gunn pode querer fazer uma junção entre os dois personagens, aproveitando a história que já foi apresentada do Rick Flag Jr. Mas isso é apenas uma teoria que vem circulando pela internet, que eu acho bem interessante e possível, que eu quis mencionar neste vídeo por causa deste mail que apareceu no episódio. É um bocado coincidência demais, não acham, malta? Mas agora, seguindo em frente, enquanto tudo isso acontecia, o Eagles teve a sua própria mini-aventura, enfrentando o caçador de águias que o tentou eliminar de várias maneiras. Como, por exemplo, com uma isca envenenada, e como isso não resultou, ele tentou atirar no Eagles com uma arma extremamente grande e exagerada, mas para o azar dele, o Eagles foi mais esperto. E tudo isso foi bem interessante e surpreendente, porque no final desta mini-aventura, o Eagles realmente revelou-se ser a Águia Prime, a águia que todas as outras águias seguem. E é desta forma que o Eagles consegue convocar um monte de águias para atacar o caçador de águias, pondo supostamente um fim nele.
Posteriormente, o pacificador revela aos seus amigos que está cansado de tudo, enquanto secretamente ele decidiu que ia voltar para o universo alternativo, só que desta vez para sempre. E depois dos seus amigos irem embora, ele chamou o Eagles e escreveu uma carta de despedida antes de voltar para o universo alternativo, desativando o portal. Mas sem ele saber, ele foi seguido pelo mestre Judoka através do portal. Mais tarde, a Dabayo e o Vigilante voltam para a cabana, mas chegam bem na hora que o portal se fecha. E depois de entenderem tudo o que se passou, eles fogem com o dispositivo quântico que abre o portal e com a carta de despedida do pacificador que mais tarde eles leem junto com o resto do grupo. E depois de tudo isso, o episódio termina com o pacificador e o Eagles a unirem-se com as versões alternativas do pai e do irmão do pacificador para derrotarem um caju gigante igual ao do filme do Superman. E com o grupo de amigos do pacificador a dizer que vão trazê-lo de volta utilizando o dispositivo quântico que abre o portal. E esta sequência de cenas finais encerra com o pacificador e Emile Hardcore do universo alternativo a correr em direção um ao outro em uma espécie de cena romântica. Malta, eu gostei bastante deste episódio e achei que foi bem interessante e deixou-me bem animado para ver os próximos episódios, que prometem ser os mais surpreendentes, já que o James Gunn está a fazer um enorme secretismo à volta deles. Espero mesmo que ele consiga surpreender todos com estes últimos episódios e que eles sejam os melhores desta temporada. Mas agora o vídeo vai ficar por aqui, não se esqueçam de deixar like, subscrever o canal e ativar o sininho das notificações. E se quiserem, deixem a vossa opinião nos comentários. O vídeo fica por aqui. Fui!